Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Adílio Ferreira. Esse aqui é o nosso canal de aulas do Direito Tributário, onde nós temos aulas semanais e gratuitas sobre os distintos assuntos desse nosso ramo do direito. O objetivo aqui é simplificar e desmistificar o direito tributário. Antes de mais nada, já peço aí, se inscreve no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo muito importante. E hoje nós temos mais uma aula. A aula de hoje é sobre extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, nossa aula, né? Nós já estudamos em momento anterior como se constitui o crédito tributário. Tá? Nós vimos que quando faz o lançamento tributário, nós vimos as espécies, né, de lançamento tributário, de ofício, por declaração, por homologação. E aí nós precisamos saber também que esse crédito tributário ele pode ser extinto, suspenso ou excluído. Tá? Então, o crédito tributário ele pode ser suspenso, ele pode ser, no caso aqui, as hipóteses, né? Vamos chamar de hipóteses de suspensão. Pode acontecer a extinção do crédito tributário ou pode acontecer a exclusão do crédito tributário. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. As hipóteses de extinção estão lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Já as hipóteses de exclusão estão no artigo 175 do Código Tributário Nacional. E é sobre elas, essas hipóteses, que nós vamos estudar hoje, tá? Não vamos nos aprofundar. Nós precisaríamos de dezenas de horas para podermos nos aprofundar aqui sobre cada uma das hipóteses. Aqui, hoje, nós só vamos entender rapidamente o que é cada uma dessas hipóteses, tá? Sem necessitarmos nos aprofundar. Nesse momento é importante a gente saber quais são as hipóteses, o que é que suspende, o que é que extingue e o que é que exclui o crédito tributário. Antes de mais nada, é importante a gente saber que essas hipóteses, elas, segundo a jurisprudência do STJ, elas não são taxativas, elas são exemplificativas, tá? Então, se você abrir aí o artigo 151 do Código Tributário Nacional, você vai encontrar ali 6 hipóteses de suspensão do crédito tributário. A primeira delas, a moratória. O que seria essa moratória? Moratória nada mais é do que uma dilação legal do prazo, para pagar o tributo, tá? Então, se o contribuinte ele tinha que pagar o tributo até a data tal, e aí houve uma lei que dilata, então há uma moratória. Por exemplo, eu estou falando aqui do estado da Bahia. O estado da Bahia, durante a pandemia da Covid-19, elaborou um projeto, uma política pública chamada Estado Solidário. E o que é que esse programa Estado Solidário era? Tinha diversas questões. Questões de acesso à água, acesso a saneamento, e dentre elas tinha a questão tributária. Dizia que nos municípios onde houve o fechamento, grande parte dos municípios, né, alguns veículos ali nos anos 2020 e 2021 iriam pagar o seu IPVA apenas em 22 e 23. Então, eram veículos de transporte escolar, veículos de autoescola, veículos de turismo, então alguns serviços que ficaram parados durante a pandemia, né? Então houve uma moratória. Veja que eles não tiveram perdão do débito. Eles continuaram devendo o IPVA de 2020 e 2021, mas para pagar apenas em 22 e 23. Isso é a moratória. O contribuinte ele não é dispensado do dever de pagar o tributo. Ele ganha um tempo. Ele ganha um tempo a mais para poder pagar o seu tributo. Tá? A segunda hipótese que está tratada aí no artigo 151 é o quê? É o depósito do montante integral.
O que seria esse depósito do montante integral? É o seguinte, por vezes, o contribuinte está querendo discutir judicialmente algum crédito tributário. E aí, durante esse tempo, a mera discussão judicial não vai impedir que o fisco execute. A administração fiscal ela pode executar durante esse tempo em que se está discutindo judicialmente o crédito tributário. Então, o que é que o contribuinte ele pode fazer para ele se livrar ou evitar essa execução? Ele pode depositar o valor judicialmente. Então, se está discutindo aqui 10 mil reais, ele deposita em juízo, veja que ele não está pagando o tributo, ele está depositando judicialmente, e esse depósito judicial vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela é uma pessoa com deficiência visual, e ela é aposentada pelo INSS. Ela já estava declarando seu imposto de renda, ela não sabia que ela tinha esse direito. Na verdade, não sei nem se vocês sabem, mas algumas pessoas que possuem determinadas moléstias graves, elas não têm que pagar o imposto de renda sobre proventos de pensão e aposentadoria, tá? Se for proventos da ativa, paga normalmente. Ela é aposentada, pessoa com deficiência visual, e estava pagando imposto de renda a vida inteira, mesmo depois de aposentada. Depois que ela descobriu isso, ela me procurou para que entrássemos judicialmente para duas coisas. Primeiro, para declarar que ela não deve mais, ela deixar de pagar daqui para frente. Segundo, para ela reaver o que havia pago indevidamente. Beleza? Entramos judicialmente. Pedi a tutela. A tutela estava demorando para ser analisada. Só que o que acontece? Ela já tinha declarado o imposto de renda daquele ano. Ela já estava devendo o imposto de renda daquele ano. Teoricamente, não era para ela pagar, né, já que ela tinha direito a essa isenção, só que a isenção ainda não havia sido reconhecida. Se ela cruzasse os braços, o fisco federal iria executá-la. Se ela pagasse, depois teria que procurar judicialmente de novo para ser restituída. Qual foi a solução? Falei para ela, vamos depositar esse valor judicialmente. O valor não vai para a Receita Federal, o valor fica em uma conta judicial. E o valor que a senhora depositou de imposto de renda, depois, em caso de procedência do processo, a gente só vai sacá-lo. O próprio magistrado vai liberar o alvará para que a gente tenha acesso a esse valor. Como depositamos, o fisco não poderia executar. Então, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Isso é hipótese de suspensão. O crédito ainda existe, só que ele não pode ser executado. Ele está suspenso, tá? A terceira hipótese aqui fala das reclamações e recursos administrativos. O que é esse caso? Veja que quando nós recebemos a notificação de lançamento, nós temos algumas opções. A gente pode pagar, a gente pode propor uma ação judicial, pode não fazer nada, ou pode impugnar administrativamente, reclamar administrativamente. Se o contribuinte, na verdade, resolver reclamar administrativamente, enquanto o recurso ou o processo administrativo está correndo, a exigibilidade do crédito tributário, ela fica suspensa. Então, enquanto que o processo administrativo está em trâmite, o fisco ele não pode propor uma execução fiscal. Ele não pode cobrar, executar o contribuinte. É isso que é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Suspende, para quê? Para que não possa ser executado. Então, aqui, no caso das reclamações dos recursos na esfera administrativa, é mera proposição, não precisa de uma decisão reconhecendo nem nada, mera proposição já vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. A hipótese que está aqui no inciso 4 é a concessão de liminar em mandado de segurança. E eu vou tratá-la junto com o inciso 5 logo.
que fala tutela antecipada em ação judicial, que é esse caso aqui. Quando a gente está falando de liminar em mandado de segurança, ou quando está falando de tutela em ação judicial, é o seguinte: diferentemente das reclamações, das impugnações administrativas, onde a mera proposição da impugnação do processo administrativo já vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, os processos judiciais por si só não suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Então, você propor uma ação judicial não impede que o fisco lhe execute. Quando está falando de ação judicial, é necessário requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante um pedido de tutela ou um pedido de liminar. Liminar que a gente está falando no caso de mandado de segurança, tutela nas demais espécies de ações, tá? Então, judicialmente, o que é que a gente faz primeiro? A gente pede a tutela ou pede a liminar. Caso não seja concedida, aí faz o quê? Deposita o valor em juízo. Depósito montante integral. Tá? E a última hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o parcelamento. O que é o parcelamento? Ó, é literalmente isso. Parcelar o débito. Tá? Então, por exemplo, anualmente eu vou declarar o meu imposto de renda. Ali, né, os meses de abril, mais ou menos, declarei o meu imposto de renda. Tem um valor para pagar no meu imposto de renda. O fisco ele tem direito a receber esse valor inteiro. Porém, permite-se que o contribuinte parcele o seu débito tributário. Então, no momento em que eu declarei meu imposto de renda e requeri o parcelamento, mesmo o fisco tendo direito a receber o valor cheio, enquanto o meu parcelamento eu estiver pagando em dias, ele não pode me executar. Acontece muito também em transações com a Procuradoria-Geral. Recentemente, tinha uma cliente que estava devendo um valor muito alto de contribuição social sobre o lucro líquido. Um valor altíssimo. Não só CSLL, estava devendo quase tudo, quase todos os tributos empresariais. Estava devendo CSLL, PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Um período ela estava no Simples também. Enfim, o débito estava mais de 300 mil reais. Me procurou desesperada porque teve uma execução fiscal. Procurei a Procuradoria-Geral da Fazenda. A Procuradoria-Geral da Fazenda, no caso, antes eu analisei o processo para saber se a execução estava correta. Estava tudo correto. Não tinha muito o que se fazer a nível de defesa. Então, o que é que fiz? Procurei a Procuradoria-Geral da Fazenda para que a gente tentasse parcelar. O crédito tributário foi parcelado. Ela estava lá devendo seus mais de 300 mil reais e foi parcelado em 100 e poucas vezes. Nesse caso, enquanto ela estivesse pagando em dias, a exigibilidade do montante total estava suspensa. Não poderia, então, a Fazenda, o Fisco Nacional, executar essa cliente. Tá? A partir do momento em que ela deixasse de pagar ou atrasasse, todas as prestações vincendas estariam vencidas e o fisco poderia executar todo o valor. Perfeito? Ó, uma coisa que é bem interessante aqui. No caso da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, essas hipóteses aqui, essas 6 hipóteses, o débito existe. O contribuinte está devendo o seu tributo. Aqui apenas se suspende. Só que, por vezes, o contribuinte ele necessita de uma certidão. Que certidão é? Certidão dizendo que ele não deve nenhum tributo. Nós chamamos essa certidão de certidão negativa de débitos tributários. Professor, e se tiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário? Ele vai ter acesso a essa certidão negativa? Não. Quando o contribuinte está devendo o tributo, essa certidão sai como certidão positiva. Porém, se a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, será emitida uma outra espécie de certidão. Certidão positiva com efeito de negativa. Que é o quê? Reconhece que a pessoa está devendo, porém, pelo fato da exigibilidade do crédito tributário estar suspensa, aquela certidão tem efeito de negativa. É como se o contribuinte não estivesse devendo. Perfeito? Massa! Vamos agora para as espécies de extinção do crédito tributário, lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Se você abrir aí, você vai ver, primeiro,
pagamento, que é o mais fácil de todos, né? Primeiro, o que seria a extinção? A extinção é quando o crédito tributário deixa de existir. Suspensão, ele existe, só não pode ser exigido. A extinção, ele deixa de existir. Tá? Extinguiu o crédito tributário. Pagamento, está devendo tributo, pagou o tributo. Se pagou o valor certo, está extinto o crédito tributário. Não tem muito o que se abordar aqui. Segunda hipótese, aqui que está no artigo 156, é a compensação. O que é a compensação? Quando nós temos ao mesmo tempo credor e devedor simultâneo. Você está devendo um tributo e o fisco está te devendo alguma coisa. Por exemplo, recentemente entrei com uma ação de um cliente em que ele está no lucro presumido, então ele pagava ali um imposto sobre serviços, um hospital, pagava PIS, pagava COFINS, enfim. Entrei com a ação para quê? Para que se excluísse o imposto sobre serviços da base de cálculo do PIS e do COFINS. Excluindo esse valor, como assim, professor? Se excluir o imposto sobre serviço da base de cálculo PIS e COFINS? Do valor que esse cliente faturava, 5%, que aqui no município onde está esse hospital, a alíquota é máxima do imposto sobre serviços, 5%, nenhum município pode cobrar mais que isso. Então, do valor, 5%, ele pagaria ISS. Só que o PIS e COFINS estava sobre o valor total, não estava batendo esses 5%. Porque 5% não é faturamento, vai entrar no caixa, mas vai sair para pagar o ISS. Então, entrei para poder excluindo o ISS da base de cálculo PIS e COFINS. Se a empresa tivesse, por exemplo, faturamento de 100 mil, o ISS seria 5 mil, o PIS e COFINS, em vez da base de cálculo ser sobre os 100 mil, seria sobre 95 mil. A alíquota seria a mesma, 3,65%, porém, ele pagaria menos tributo, porque a base de cálculo é menor. Nesse caso, foi reconhecido o direito dele, foi declarado o direito dele de se excluir o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, e com isso ele teve direito a ser restituído dos últimos 5 anos. Só que o valor estava muito alto. Falei para ele, se a gente ficar esperando a restituição, vai para o precatório. Vai demorar anos e anos. Você continua tendo que pagar PIS e COFINS. Está pagando menos, mas continua tendo que pagar. O que é que vamos requerer? A compensação. O fisco está te devendo um valor, que é a restituição dos últimos 5 anos. Então, agora, mês a mês, a gente vai dar entrada no processo administrativo requerendo o quê? Vai ter que pagar o PIS e COFINS? Pronto. Tem que pagar o PIS e COFINS, então abate daquele valor que você está me devendo, União. Lembra que você está me devendo daquele processo? Pronto, em vez de eu ter que te pagar, você vai abater desse valor. Então, compensou. A União deve para o meu cliente a restituição do que ele pagou a mais, e meu cliente deve para a União do que ele tem que pagar do PIS e COFINS. Se compensa. Tá? Isso é a compensação. E extingue também o crédito tributário. Terceira hipótese é a hipótese de transação. Transação nada mais é do que um acordo. Tá? Então, os acordos tributários, eles também extinguem o crédito tributário. Tá? Da maneira que for. Seja um acordo, por exemplo, Regularize. Regularize, para quem não conhece, é uma plataforma da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para regularizar os débitos tributários. Aquilo ali é um acordo tributário que você faz, em que a Fazenda abre mão de um valor para você regularizar, para você pagar. Então, aquele acordo também extingue o crédito tributário, no caso, a parte que foi acordada, não o crédito como um todo. Outra hipótese que nós estamos vendo aqui é a hipótese de remissão. O que seria a remissão? Lembre que é remissão com 2 S que eu estou falando. Remissão é perdão da dívida tributária. A remissão é uma hipótese de extinção do crédito tributário. E pode ser do valor total, pode excluir o principal, pode excluir os juros, pode excluir multa, pode excluir tudo, tá? Isso é remissão tributária. A hipótese seguinte da remissão são aqui a prescrição e a decadência. Vamos lá, prescrição e decadência nós já vimos em aulas anteriores, né? Em vídeos anteriores. A gente não precisa se aprofundar muito aqui. Basta a gente saber que decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito tributário.
E a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Prescrição é a perda do direito do fisco de executar, de cobrar esse crédito tributário. Caso ocorra a prescrição, também vai acontecer a extinção do crédito tributário. Outra hipótese, conversão do depósito em renda. O que é a conversão do depósito em renda? A conversão do depósito em renda é o seguinte. Lembra que eu estava falando há pouco que o depósito do montante integral, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário? Você deposita judicialmente. Perfeito. Então, você depositou o valor judicialmente para que se suspendesse a exigibilidade do crédito tributário enquanto o processo estava sendo julgado. Vamos supor que lá no final o processo ele foi julgado como improcedente. Você perdeu o processo. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Você não vai ter acesso àquele valor que você depositou. Aquele valor ele vai ser revertido para o fisco, para pagar o crédito tributário. Nesse caso, houve a conversão do depósito, o que era depósito estava em banco, né? Estava depositado em juízo, em renda. Aquele valor ele vai para o fisco. E isso vai extinguir o crédito tributário. A próxima hipótese, pagamento antecipado, no caso, e homologação. Homologação do lançamento. Nós já vimos também quais são as hipóteses de lançamento tributário e vimos que uma delas, o tributo sujeito a lançamento por homologação. O que é homologação? Só para a gente relembrar. Homologação, nós fazemos tudo sozinho. Nós dizemos que praticamos o fato gerador, depois nós pagamos o tributo e depois o fisco ele vai ter um prazo de 5 anos para poder homologar se a gente fez tudo certo ou não. Se a gente tiver feito tudo certo, essa homologação vai extinguir o crédito tributário. Próxima hipótese aqui é a consignação em pagamento. O que seria essa consignação em pagamento? Por vezes, nós queremos pagar o tributo, mas o fisco, ele se recusa a receber. Tá? Ou então, mais de um ente federativo está cobrando a gente não sabe para qual ente federativo pagar, e aí se pagar para um, o outro vai cobrar, se pagar para o outro, um vai cobrar, e aí o que é que eu faço nesse caso? Ação de consignação em pagamento, que é o quê? Eu deposito judicialmente, proponho uma ação para que o Poder Judiciário decida se aquele valor que eu depositei está certo, ou decida quem é que tem que receber o pagamento. No caso, a procedência da ação de consignação em pagamento, essa é quem vai extinguir o crédito tributário. Depois da consignação em pagamento, nós temos aqui a decisão administrativa irreformável. Que é o seguinte, recebeu a cobrança do tributo. Ao receber essa cobrança do tributo, você, em vez de pagar, você impugna administrativamente, dizendo que aquilo ali está errado, não deveria pagar aquele tributo. A decisão administrativa que reconhece que você não deveria pagar esse tributo, se ela for irreformável, não couber mais, no caso, recursos, então ela vai extinguir o crédito tributário. Da mesma maneira que fala decisão judicial passada em julgado. Não tem diferença, é a mesma questão da anterior, só que aqui a gente está falando em âmbito judicial. E, por fim, a dação em pagamento de bens imóveis. Retorna aqui comigo. Hoje é possível que se faça dação em pagamento como maneira de extinguir o crédito tributário. Que é o quê? O que é a dação em pagamento? É você dar alguma coisa como maneira de pagar. Porém, só se admite se for bem
imóvel. Bens móveis não é possível, tá? Além disso, é necessário que haja uma previsão legal. Como assim previsão legal, Adil? O ente federativo necessita editar uma lei dizendo que ele aceita a dação em pagamento de bens imóveis como maneira de extinguir o crédito tributário. Perfeito? Então, essas aqui são as hipóteses que estão lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional como hipótese de extinção do crédito tributário, tá? E quais são as hipóteses de exclusão do crédito tributário? São duas. Lá no artigo 175, primeira delas, isenção. Vamos lá. O que é a isenção tributária? Isenção tributária, de acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, é a dispensa legal do dever de pagar o tributo. Nós já vimos também o que é que diferencia isenção de imunidade. Imunidade, dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. Isenção, dispensa legal do dever de pagar o tributo, tá? Então, por exemplo, citei hoje já pessoas que tenham determinadas doenças, não são todas, há um rol dessas doenças, como neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, hanseníase, alienação mental grave, diversas, há um rol de doenças. Pessoas que têm essa doença, sejam aposentadas ou pensionistas, elas têm isenção do imposto de renda sobre o provento de aposentadoria ou pensão. Tá? Então, isso é isenção. Uma dispensa? Legal, dever de pagar o tributo. Isso vai excluir o crédito tributário. Vai impedir até mesmo que o crédito tributário ele seja formado. Perfeito? E, por fim, a outra hipótese de exclusão só são duas. É a anistia tributária. O que é anistia tributária? Anistia é um perdão. Só não era remissão isso? Remissão também é perdão. Só que a remissão ela pode perdoar tudo. A remissão ela perdoa o tributo, pode perdoar a penalidade, pode perdoar a multa, pode perdoar juros, tudo. Enquanto que a anistia é o perdão da penalidade tributária. Perfeito? Então, a anistia perdoa a penalidade tributária, apenas ela. Enquanto que a remissão pode perdoar tudo. Tá bom? Então, essas aqui são as nossas hipóteses de suspensão. Vamos lembrar que a suspensão, o crédito tributário existe, ele só não pode ser exigido. Extinção, o crédito tributário, ele existe, vai deixar de existir. E exclusão, que impede, inclusive, a formação do crédito tributário. Perfeito? Conseguiu entender? Então, essas são o que estudou hoje, hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Se você tiver ficado com alguma dúvida, por favor, não hesite em me procurar, seja deixando seu comentário aqui nesse vídeo ou nos canais, nos meios de comunicação que eu deixo aqui logo ao final. Tá bom? Então, um prazer estar com você. Espero você na nossa próxima